Muito bem, vamos lá. PH Santos, por que os filmes estão mais longos? Eu tenho reclamações sobre isso, hein? Bora ver. Já parou pra pensar como os filmes estão ficando cada vez mais longos? Já. Outro dia eu vi um vídeo curto desses de redes sociais em que a pessoa falava a seguinte frase: gente, esqueceram como é que faz filme de 1h30? Eu fiquei pensando muito nessa afirmação, eu fiquei com isso na cabeça e obviamente eu resolvi dar uma apurada pra... Inclusive eu tenho preguiça. Hoje assim, ó, eu entro no streaming, aí eu vejo um filme assim, será que é legal? Aí eu vejo logo na sinopse. Aí tem lá 2h20, 3 horas, eu falo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, não vou ver. Acho demais. Quando eu vejo 1h30, chegou, delícia, vem coisa boa por aí. Pra ver o quanto os filmes estão ficando mais longos do que antes. Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, tá? Não vou só trazer a resposta para o quanto que os filmes estão mais longos, mas você sabe, aqui no canal a gente também reflete um pouco sobre as coisas. Então fica até o final que eu vou trazer alguns pontos relevantes sobre essa suposta mudança da duração dos filmes. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, para você que está assistindo esse corte, enquanto você bota água no feijão. Para tanto, né, para não só falar de cabeça, eu tive que organizar aqui um modelo de dados. A primeira coisa que eu tive que fazer foi definir o que é esse antes e o que é esse agora. E o que eu fiz foi mais ou menos o seguinte, tá? Eu selecionei vários filmes da década de 80 até 2023, que é o último ano fechado que eu tenho na altura da gravação desse vídeo. E eu escolhi a década de 80 como saída porque, segundo as estatísticas... Como é o comentário aí, ó. Filme de 2 horas. Tô fora, hein? Agora a live do Chocolate de 4. Por que não, né? do canal é quando a maioria dos meus seguidores nasceu. Fora isso... Olha o Bruno aí, ó. Pior que eu tô botando água no feijão exatamente agora. Experiência. Eu monto a lista a partir de filmes indicados ao Oscar, de cada um desses respectivos anos da década de 80, da década de 90, 2000 e por aí vai, e misturo com filmes de sucesso de bilheteria mundo. Assim eu consigo... Óbvio. Avatar é um filme que eu quero ver agora, o segundo, mas não vi, porque toda vez que eu lembro que tem 3 horas, eu fico... 3h30, se não me engano, né? Eu fico... depois. Relacionar filmes do universo do Oscar com filmes do universo um pouco mais popular. Eu também restringi a filmes hollywoodianos, porque eu entendo serem mais populares aqui no Brasil, ainda mais considerando que estamos no YouTube. E nesse recorte eu resolvi excluir as animações, porque elas seguem uma métrica muito semelhante e não faz diferença alguma no número. Via de regra, elas têm essa 1h30, no máximo 1h50, e do ponto de vista estatístico não faz diferença alguma. Mesmo assim, eu fiz uma simulação incluindo as animações e a variação foi nenhuma, confirmando que todas seguem aí essa métrica de tempo bastante parecida. Inclusive, uma curiosidade aqui, ó. Vocês já pararam pra prestar atenção como o PH, a cada corte tá com um microfone diferente? Presta atenção nos microfones do PH. E é isso, PH? Tem um estoque de microfone em casa? Preferi trazer mais filmes para esse universo aqui que eu escolhi do que, né, trazer filmes que não iam afetar tanto. Feito isto, eu defini um outro recorte. Para uma comparação um pouco mais justa, mais assertiva, eu criei, entre aspas, eu defini 2 décadas. A década que vai representar o antes, lembra que o título é esse, né? Os filmes antes eram mais curtos. Então, a década que vai representar o antes, ela vai de 2002 até 2012. E a década que eu vou chamar de recente vai de 2013 até 2023. Então, 10, 11 anos com 10, 11 anos aqui. Assim eu consigo investigar se essa afirmação de que os filmes de hoje são mais longos é ou não verdadeira. Vamos ver. Ó, o comentário aqui do Thiago aqui, ó. Não existe filme longo ou curto bom se você não tá interessado na história. Tudo é uma questão de roteiro e, gente, é só tirar o filme. Eu vou discordar, sabe por quê? Ó, você viu Transformers, sei lá, acho que o 3. Irmão, 3 horas de Transformers, cara. Não precisa não, irmão. De uma maneira, eu acredito, um pouco mais precisa. E eu escolhi 10 anos, você pode dizer, pô, mas é muito. Não é, porque do ponto de vista do hoje histórico, 10 anos é pouco. 4 anos, 3 anos seria ínfimo para esse hoje histórico. Então, eu acho que... Prefiro um tiro. Seria mais interessante, como eu tô achando que é, comparar 10 anos com 10 anos. Eu gosto de Transformers, me julguem. Mas, Karina, deixa eu te falar. O Transformer 1 é legal. Depois ele foi piorando, mas o Transformer 3 ou 4, Karina, aquele do dinossauro. O do dinossauro eu nem vi. Mas é aquele lá que é o primeiro que troca pro Matt Damon. Cara, aquilo é terrível, cara.
Bancos de dados, ok. Recortes, ok. A gente agora pode falar sobre os dados. Só que antes eu também preciso ser chato e falar coisas importantíssimas para já tirar um pré-julgamento desse assunto que eu tô fazendo. Eu tenho um vídeo, na verdade 2, onde eu reflito sobre a duração de séries versus filmes. Nele eu argumento que a preocupação com a extensão de um filme deve ser irrelevante. Eu não repetirei o que já foi discutido lá, porque esse vídeo aqui tenderá a ser um pouco mais pragmático, o que não combina com arte, mas vamos abrir essa exceção. Mesmo tendo esse outro vídeo, eu preciso deixar algo muito claro. Quem se preocupa se um Como é que é? O primeiro é o que eu menos gosto. A Megan Fox me irrita. Mas assim, agora eu até fico pensando aqui numa coisa, chat. Eu acho que o primeiro Transformers, será que ele realmente é bom? Ou será que a dublagem brasileira deixou ele bom? Porque vamos lembrar que a dublagem brasileira salva muita coisa. Por exemplo, eu acredito que o Adam Sandler só tem muito sucesso no Brasil porque a dublagem é boa. Tá ligado? Então será que a gente não é fruto da dublagem? Porque a dublagem do primeiro Transformers é boa, cara, né? filme é curto ou longo demais, provavelmente não gosta de cinema, gosta de entretenimento. E não há problema nenhum nisso. No que eu faço a seguinte pergunta: ora, por que algo que você gosta tanto te preocupa se vai demorar ou não? Não era pra ser o contrário? Ou seja, não era pra você querer cada vez mais daquilo dali? Outra questão que eu comentei naquele vídeo, que eu trago aqui por sua relevância dentro desse assunto, mas é rapidinho, é o seguinte: a percepção de avaliar filmes e séries apenas pela duração é terrível. O tempo do filme é tão irrelevante para a análise de uma obra que se torna absurdo ouvir frases como: esse filme deveria ter 20 minutos a menos. É tipo o que é isso? É um show de calouros de montagem? É? Eu julgo um tipo de observação vazia e eu acho que pior. Contra. Mas aí depende, pegar. Agora eu vou meter o famoso depende aqui. Vamos lá. Pra assistir um filme, a gente, ou qualquer obra na verdade, a gente precisa separar um tempo da nossa vida pra fazer isso. Pelo menos se tratando de cinema, né? E quando você tá vendo a televisão, que nem a gente via no passado, você tinha lá os intervalos comerciais. Mas no cinema, pelo menos no Brasil, a gente não tem isso de intervalo comercial. Então, a gente precisa de um tempo biológico pra isso, que para ver esse filme de maneira confortável e vê-lo do início ao fim sem pausas, ele não pode ter 3 horas, mano. Não é que ele não pode, eles até tem, né? Mas tipo assim, porra, é intancável. Você precisa parar pra ir no banheiro e você perde o filme, não é verdade? Aí, esse filme tem 3 horas, pode ser que eu fique com fome ou com sede. Então eu preciso comprar um balde de pipoca, preciso comprar um refrigerante, porque senão eu vou perder um. Você tá ligado como ele se torna chato nesse sentido? Sentido de cinema. Agora em casa não, beleza. Em casa você dá pausa, foda-se, né? Usar fralda, Chico. Porra. Já pensou? Quanto tempo tem o filme do Flash lá? Aquele último lá? Eu não vi no cinema, né? Eu vi em casa. Já pensou, além de tu pagar pra ver, tu usar fralda pra ver aquele troço? Producente, porque não contribui em absolutamente nada para a percepção geral da obra. Tem outra muito pior, que é a ideia de que uma série deveria ter sido um filme ou um filme deveria ter sido uma série. Esse é um dos argumentos mais reducionistas para avaliar a qualidade ou não de alguma coisa do ponto de vista artístico. É como vocês têm bexiga de ervilha, pelo amor, Karina. 3 horas, Karina. 3 horas. Se você tomar água lá no cinema, água refrigerante, dentro daquele ambiente com ar-condicionado, que geralmente tá torando de frio, não tem como. Você vai ter que fazer um xixizinho, porra. É intancável. Senão você vai dar um troço. você olhar para um quadro e dizer: rapaz, esse quadro acho que cabia num 10x10. Tá vendo? Não faz sentido. Não faz sentido. É lógico que vai caber pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, gente. Isso é reducionismo demais. Na análise do filme em si, o tempo se torna irrelevante, na maioria dos casos, para uma definição de qualquer coisa do ponto de vista qualitativo, analítico, quer que seja. Eu já assisti curtas de 6 minutos tão enfadonhos quanto filmes de 3 horas. E já passei por filmes necessariamente enfadonhos, que são maravilhosos, e esse lance de ser enfadonho parte da experiência dele. Dito isto, vamos lá falar sobre essa teima de se realmente os filmes estão mais longos ou mais curtos. Eu vou apresentar agora o painel de dados que eu fiz pra vocês. Vamos lá de tela dividida. Ó, tá indo. Bora, aí ó, peraí, ó lá. Vamos lá. Mas tecnicamente, no streaming você também tá pagando pra assistir um filme ruim. Só que a percepção é diferente, porque no streaming tu paga. Eu acho que a percepção que a gente tem do streaming é que a gente paga por um catálogo. Que você verá ou não, em geral você não vê, mas dá a ideia de quantidade, né? De quantidade. Quando você vai ver um filme, em geral, principalmente pra gente. Aí eu vou falar aqui do norte, tá, gente? Porque aqui na minha cidade, a gente foi ter cinema não tem tanto tempo assim, não, tá? E, obviamente, muita gente nunca foi ao cinema porque é caro pro trabalhador comum, né? Mas, nesse sentido, a ideia que a gente tinha ao ir pro cinema as primeiras vezes era a ideia de que, cara, eu tô indo pra um lugar ver um filme onde eu fui criado pra não pagar pra ver filme. Eu fui criado vendo filme
na televisão, no máximo quando eu ia pra casa dos amigos que a gente juntava pra alugar. Então eu fui criado a não pagar pra ver tão... E quando eu falo pagar, porque mesmo alugado ele era relativamente barato, tá ligado? Quanto é que custava o aluguel de um filme? Sei lá, quando era lançamento R$ 5, né? Ainda que fosse R$ 10. No cinema, um lançamento desses, se for um cinema de pobre, que nem tem na minha cidade, você vai pagar R$ 20. Um de pobre. Em São Paulo, você vai ter cinema que cobra R$ 100 aí, às vezes, numa entrada, né? Então, olha só, você tá pagando caro pra ver um filme que ele não só pode não ser bom, ele pode ser muito ruim, ele pode, inclusive, ser uma doideira. Vou dar exemplos aqui, que são ruins no nível doideira. Flash é ruim no nível doideira. Principalmente porque ele te promete coisas que ele não entrega. É um efeito especial merda, aquela coisa toda. Então, assim, tem esse rolê aí também, né? Aí na tela, tá? Quem é bom de dados já sabe a resposta, né? Mas antes de aprofundar nela, eu preciso explicar a lógica desse painel. Do lado esquerdo aqui, ó, estão informações que compreendem ao período de 2002 a 2012, conforme descrito aqui em cima. Do lado direito, 2013 até 2023. Na segunda linha, tem o apurado geral, a mediana. Eu utilizei mediana para ignorar os extremos, tanto para cima quanto para baixo. Na segunda linha, tem aqui ano a ano dessa minutagem também em cima do mediano. E a quarta linha, né, essa linha final aqui, nós temos o período inteiro, para você ver aqui a variação ou não dele. Observando o número da mediana, quem é bom de número já sacou, percebe-se claramente que houve sim uma alteração da década passada para a década mais recente. Essa alteração foi de exatos 1 minuto. Ou seja, de 2002, 2012. A mediana dos filmes é de 130 minutos. A de 2013 para 2023 é de 131 minutos. Mas aí eu vou dizer, modo Discordilson de novo. Aí, ô PH, eu tenho uma pergunta aqui honesta pra fazer, PH. Vamos lá. Qual era o número de salas de cinema que a gente tinha no Brasil de uma década pra outra? Porque eu acho que... Vamos lá. Vou dar de novo o recorte da minha região. A gente não tinha sala de cinema na minha região especificamente. A gente veio ter nessa década segunda, 2013 pra cá. Então, a nossa percepção sobre o tamanho dos filmes no cinema só vem daí, ela não vem dessa década passada. Tudo que era da década passada a gente só via na TV. E na TV, você sabe disso, né? Na TV, a Globo, o SBT, a Record, eles cortam muito filme pra poder caber dentro da programação. Então, na nossa cabeça, o filme tem aquele tempo que a gente via na televisão, tá ligado? Então, eu não sei, tá ligado? Eu tenho esse discordilso aqui, dessa percepção do tamanho dos filmes, né? Quando eu era criança, chegou o cinema na cidade que eu morava. Fomos assistir A Nova Onda do Imperador. Um baita filme. A Nova Onda do Imperador, dublado no Brasil, é um sucesso. Porra, marcou demais. Selton Mello ali brilha. Selton Mello e Guilherme Briggs brilham. Manteiga de garrafa, tira a manteiga. Bota a manteiga de garrafa. Muito bom. Na hora que apareceu a cachoeira, logo no começo, caiu uma gota de água num amigo e ele... Carai, que experiência. Foda, né? Em termos estatísticos, é praticamente um empate, né? Aquele para mais ou para menos, né? 1 ponto para mais, 1 ponto para menos. Ou seja, é praticamente um empate técnico. Eu posso afirmar, portanto, que dentro desse recorte os filmes não estão mais longos. Estão, no mínimo, com o mesmo tempo, segundo a mediana. Olhando o gráfico da terceira linha, esse gráfico aqui, que eu agrupo por ano, como eu disse. Porra, tá vendo? PH, de novo, vou entrar no modo Discordilson. Chat, vocês que são consumidores do cinema aí, me falem títulos de filmes de 2002 a 2012 que tem 3 horas de duração. Porque eu consigo me lembrar vários de 2013 pra cá. Vou conseguir lembrar dos Avatar, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis Aí, ó, Senhor dos Anéis é de 2012 a 2012, né? Lista de Schindler. Olha aí, ó, Lista de Schindler. É um filme que eu só vi na TV. Então, na TV, eles cortam. Eu sei que no SBT teve uma vez que eles passaram em 2 episódios, né? Harry Potter, verdade. Harry Potter. Filmes de guerra. Cidade de Deus tem 3 horas? Cidade de Deus tem 3 horas? Não tem, cara. Na televisão não tem 3 horas. Titanic é de 99. É verdade, Titanic era 2... Eu lembro que Titanic marcou porque ele era 2 fitas. Eu lembro disso aí mesmo, Titanic. Titanic passou em 2 dias a primeira vez na Globo, não foi? Também. Bastardos Inglórios tem 2 horas? Eu tô... Ali, 3 horas, tá? Bastardos Inglórios tem 3 horas? Peraí, Sérgio, vamos lá. Deixa eu refazer a pergunta. Deixa eu refazer a questão aqui, porque senão eu vou atrapalhar. Que é o que eu fiz agora, né? Me lembra filmes de 2002 a 2012 que tem 3 horas, pelo menos. Porque 2 horas é o padrão, né? 2 horas é meio padrão. Mas 3 horas, me fala aí 3 horas. Eu sei que Titanic devia ter, porque era 2 fitas, né? Gladiador tinha 3 horas.
Jurassic Park tinha 3 horas? O Avatar eu sei que tem, né? O segundo. O primeiro também tinha 3 horas? Eu não sei. O Django Livre tem 3 horas? Django Livre tem 3 horas? Não, calma, pô. É interessante de observar o ano de 2006, tá aqui no destaque do mouse. Ou seja, esse ano é fora do que chamei de década recente. E é nesse ano onde temos a maior mediana de duração, com 146,5 minutos, segundo a minha amostragem. A segunda maior mediana é de 2012, olha só aqui no gráfico, e vem com 142 minutos. Se você perceber pelas linhas do gráfico, praticamente não muda, gente. É muito pouquinho. Inclusive, dentro dessa década tem o ponto mais baixo das medianas, que no caso é 2016. Ou seja, a turma de 2016 estava achando os filmes mais curtos. Enfim, eu tenho um outro recorte que eu vou mostrar nesse painel. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Se achou legal essa brincadeira de tratamento de dados que eu fiz? E se eu disser que tu também pode fazer aí da tua casa? Eu fui da TI, então isso aqui fica um pouquinho mais fácil para mim, mas qualquer pessoa pode dominar essa ferramenta. E a Alura vai te ajudar nesse processo. A Alura é a maior escola. O homem tá bom de mexer, não tá? Ele meteu dados e falou, quer fazer que nem eu? Faça dados da Alura. Meteu uma pluma. Pô, parabéns, PH, você brilhou. Escola de Tecnologia do Brasil, e nela você faz uma matrícula e recebe acesso aos mais de 1.300 cursos disponíveis por lá. Tem assunto pra todo mundo. E esse lance de tratamento de dados tem aos montes, tem vários. Ó, isso aqui é um AD estilo gaveta, porque o gaveta faz muito bem isso, né? Os cursos. O que eu fiz aqui foi simplesmente tratar dados e transformá-los em informação. Vai dizer que você, contador, contadora, não precisa disso. Você, jornalista, não precisa. Olha aqui ó, o comentário do Stefan. Detalhe, um filme com grande duração dá profundidade e desenvolvimento em filosofia. Filmes mais curtos são focados em ação, seja ela a ação em si ou ação comédia. Ó, aí eu vou quebrar suas pernas. Eu não acho que... Na verdade, quando se fala de arte, nada é regra, né? Mas, ó, eu tenho passado a ver ultimamente os filmes do estúdio Ghibli, né? Meu Vizinho Totoro, Princesa Mononoke, eles têm essa média de 1h30 e, cara, eles filosofam bonito em 1h30, tá? Só pra lembrar. Inclusive, vejam, tá? Eu sempre ouvi falar muito bem dos filmes do estúdio Ghibli e agora eu tô tendo a oportunidade de ver, né? E eles são muito bons, cara. Eles são muito bons no sentido de, tipo assim, ó, arrancar você da realidade. Você literalmente se transporta assim, você, pô, realidade diferente aqui, gostei. Disso. Eu sei que você precisa, já trabalhei em redação fazendo isso, inclusive. Você do direito, da administração, enfim, vai dizer que não precisa disso? Então não fique na mão dos outros, pegue esse conhecimento e se destaque. Faz aí tua matrícula na Alura e dá aquele salto na tua vida profissional, e pra te ajudar, eu tenho desconto, que no caso é simples conseguir esse desconto. alura.tv/phsantos e você vai ter 15% na sua matrícula. Aí ó, cupom PHSantos. Ou então vai no link da descrição e usa o cupom PHSantos na hora de fazer a sua inscrição. Acesse aí e conheça. A Alura é cheio de coisa boa lá, viu? Cheio de coisa interessante. E Alura, muito obrigado por comprar minhas ideias aqui. E agora seguimos com o papo. Lembra que eu mencionei que eu peguei filmes desde a década de 80? Então, só para tirar tema, eu criei também um gráfico contemplando a década de 80 até hoje. Por mais que seja injusto comparar de 80 a 2012, que tem mais do que uma década aí, com apenas uma década, que é 2013 e 2023. E aí, mesmo nessa injustiça, digamos assim, a diferença é de apenas 1,5 minuto na mediana. Tá aqui, ó, 129 minutos de mediana, 131 minutos na chamada década recente. Curiosamente, é 1,5 minuto, né? E eu abordarei essa simbologia um pouco mais adiante no assunto que eu tenho aqui a tratar com vocês. Nesse painel, o quarto gráfico me chama a atenção para o ano 1997, que é quando houve uma variação drástica para cima na duração dos filmes, ou seja, 178,5 minutos na mediana. Só que depois desse ano de 97, perceba como há pouquíssima variação no gráfico quando a gente dá uma olhada de longe, né? Quando a gente dá um zoom out, digamos assim. Se eu fizer um recorte aí, como muita gente gosta de fazer, para gerar títulos sensacionalistas, a década de 90 aparece com medianas mais altas do que depois dos anos 2000, por exemplo. Olha só, a maior variação, repito, é de 178 minutos aqui
em 97. Nesse gráfico da terceira linha, perceba como 1983 tem 151 minutos de mediana. Oxe, 151 minutos não bate nenhum dos anos recentes aqui de 2013 a 2023. Então, eu posso, de novo, se eu fosse criar um título sensacionalista, dizer que antes os filmes eram mais longos. Mas não é isso que eu tô dizendo, tá? Não é isso que eu tô falando. Eu fiz outros testes aqui, não vou mostrar, mas deixo com vocês aí. Inclusive, posso disponibilizar essa massa de dados que eu criei. Esse outro teste que eu fiz foi com a década 80, 90, 2000, né? E década de 10, anterior à década de 20. Eu não coloquei a década de 20 porque não dá pra comparar tanto. Nessa comparação, a década de 80 tem filmes mais curtos, por mais que tenha ainda outliers, ou seja, aqueles que destacam-se bastante pra cima e pra baixo. Década de 90 tem filmes mais longos do que o começo dos anos 2000, e o anos 2000 fica ali no meio campo. Dá pra brincar demais aí, quem é dos dados vai adorar essa brincadeira aqui que eu fiz. Com essa demonstração, que eu espero ter sido minimamente didática, eu sei que número é complicado pra gente, eu tenho 4 pontos muito importantes a discutir em cima desse assunto aqui, e eu espero que você não saia desse vídeo sem antes escutar o que eu tenho a falar sobre. O primeiro aspecto que eu quero ressaltar é a maneira como as redes sociais, elas distorcem, melhor dizendo, a nossa percepção de tempo. Eu não tô dizendo que as pessoas acham os filmes mais longos por conta das redes sociais, porque aí eu tô trazendo toda uma análise aqui bem fundamentada e tudo isso não seria fundamentar, eu tô apenas refletindo, tá? É muito comum a gente gastar horas e horas deslizando os tais feeds infinitos numa espécie de vazio mental. Em contrapartida, dedicar esse mesmo intervalo de tempo para apreciar arte ou qualquer forma de entretenimento tornou-se aparentemente mais raro. As redes sociais, elas criam a ilusão de estarmos simultaneamente em múltiplos universos. Mas o filme não, o filme é uma coisa só, ele é uma experiência só. Ele geralmente tem um tema, 2, 3 no máximo, mas que age como subtema de um tópico central, de um assunto só. Já nas redes sociais, em um momento a gente vê algo adorável, no outro algo extremamente chocante. É como se no decorrer de um filme a gente saltasse de um gênero para o outro constantemente. Como se a gente fosse da comédia para ação, para o drama, para o thriller, para o suspense, sem inclusive o filme ser interrompido para isso. Essa fragmentação de ver o mundo que as redes sociais, eu acredito, nos ensinar, eu penso que reprime a nossa habilidade de nos engajar com uma única história, com um único cenário, um único contexto, fazendo com que o tempo ele pareça estender-se mais do que o habitual, porque as coisas não estão mudando, não estão começando e terminando constantemente. Mas eu também tenho outro ponto. Eu tô discordando disso, que é o seguinte, fazendo essa comparação direta com conteúdo de rede social, né? A gente gosta ou não, quando você tá numa rede social, a gente tem uma outra sensação, que é uma sensação que os filmes causam na gente, quando vistos no cinema ou quando a gente vê de galera em casa, que é a sensação de que você está acompanhando aquilo com mais gente. Numa rede social você tem isso. Eu tô vendo um vídeo da rede social, eu abro a aba de comentários. E aí eu também tenho o feedback das outras pessoas falando, achei assim, achei assado. Né? Tanto que a graça, muitas vezes, ao ver um vídeo, é você descer pros comentários pra poder ver o que a galera tá comentando. No filme, infelizmente, ou felizmente, não sei ainda, e aí talvez seja até uma surpresa porque nenhum streaming colocou isso ainda, né? A gente não tem o feedback do comentário. Será que, no dia que um streaming meter lá uma aba de comentários, pra você ver também o feedback da galera que vê o filme, fazendo comentários por tempo, tá? Não o comentário de quem já viu, pra você não tomar spoiler. Será que essa experiência não seria mais interessante? Não poderia se tornar interessante? Seria a mesma coisa de ver um vídeo juntos, tá ligado? A galera poder falar, pô, isso aqui me surpreendeu, isso aqui não me surpreendeu. Porque, por exemplo, ó, tem muito filme, bicho, que eu jamais veria sozinho, mas que vendo acompanhado se torna divertido, cara. Sabe? E aí a gente começa a se divertir sobre aquilo, refletir sobre aquilo. Então, será que talvez esse não seja um caminho, um streaming, que coloque comentários, obviamente, pautados pelo tempo em relação àquele rolê, àquele filme? Por isso que eu assisto o filme comentando minuto a minuto. Meu marido odeia, mas tem que aturar. Pois é, né? Tem esse rolê. Será que não seria isso um caminho? Esse foi o ponto número 1. Vou ao ponto número 2. A gente tá vivendo uma era em que afirmações intuitivas parecem mais... Olha aí, ó. Séries da HBO e Twitter era tipo isso, exatamente.
interessantes e impactantes do que afirmações fundamentadas, ou seja, declarações que exigem uma base sólida para serem argumentadas não parecem tão interessantes assim frente à sugestão do eu acho que, eu penso que, eu sinto que. E quando vocês se depararem com isso, eu convido a não aceitar sem pelo menos levantar uma certa desconfiança. PH, você está me... O que é isso, PH? Fui pego no pulo aqui agora. O dia que fizerem isso, eu desisto da humanidade, pego em armas para implantar o comunismo. A graça do cinema é você tirar suas próprias conclusões sobre um filme, mesmo que tenha visto opiniões antes. Pois é, Thiago, eu te entendo. Mas o povão não é isso não, cara. A galera gosta da experiência comunitária, cara. De, pô, beleza, eu penso isso, mas tem um fulano que pensa aquilo outro diferente. Tá ligado? Isso, inclusive, é legal. Tá? Isso não é ruim. Tô falando que talvez essa percepção de que as pessoas não querem ver o filme, porque comparando com rede social, talvez pudesse ser driblada só com essa opção de colocar ali uma aba de react ali, ó, né? O stream tem que botar essa opção junto lá com a legenda e áudio pra você ligar o react do Cazé, do Luigi, do Chuco, só escolher. Vamos lembrar que tem muito filme que tem lá o famoso áudio do comentário do diretor, né? Isso nem é novo, né? Inclusive com relação a esse vídeo que seja. Não é necessário atacar a pessoa que faz esse tipo de afirmação vazia, sobretudo aí nas redes sociais, mas eu acho que vale você tentar entender que percepção é diferente de fato. Então, sim, percepção pode ser discutida, faz sentido ser discutida. Eu tô discutindo uma percepção que eu tenho das redes sociais, por exemplo. Não tô trazendo um fato. Mas ela tem que ser discutida como uma provocação. Você tem que se colocar nessa reflexão também. Você tem que fazer aquele mínimo de dizer: rapaz, nunca parei pra pensar nisso. E parar pra pensar nisso. E quando você parar para pensar nisso, chegar, quem sabe, a uma outra conclusão ou a mesma conclusão por outros caminhos. A terceira questão que eu quero abordar é o motivo pelo qual a gente tem a percepção de que os filmes eles estão mais longos, tá? Então, junto o lance das redes sociais, junto esse lance do eu acho que, e eu repito, eu não posso chegar a uma conclusão definitiva sem um estudo mais aprofundado, já falei sobre isso, mas eu posso refletir sobre. Eu penso que é comum a gente comparar o nosso tempo de vida com fragmentos da nossa própria existência. O que eu quero dizer, a gente não compara o nosso tempo com o tempo da humanidade. A gente compara o nosso tempo com a nossa existência histórica, a existência histórica do indivíduo. Isso parece pra gente ser um sempre, do tipo, sempre foi assim. Calma, essa estrada um dia foi terra, só que é antes da sua existência, então nem sempre foi assim. Nós somos sujeitos finitos, isto é, temos começo e fim nem sempre tão bem definidos. E quando criança, aí é que eu chego ao meu ponto, quando criança a gente assistia a filmes infantis, que são naturalmente mais curtos. Veja o lance que eu trouxe, por exemplo, das animações. À medida que a gente cresce, os filmes para adultos, entre aspas, que exigem um pouco mais de desenvolvimento, são mais complexos, eles passam a ser parte da nossa experiência diária, o que pode levar a essa impressão de que os filmes de hoje são mais longos do que os filmes de antes. Que antes é esse, PH? Antes, quando nós éramos crianças, quando nós éramos mais jovens. Então talvez você só esteja preso a uma percepção de tempo da sua existência, o que é normal. Sabe quando você revisita um local e imaginava ele ser bem maior do que se apresenta agora? É verdade, é verdade. Mas PH, inclusive agora tem uma informação importante, eu acho que foi até no Rapadura que eu vi isso, Rapadura Cast, falando que o tamanho dos filmes e peças de teatro entre 2 e 3 horas também era fruto de estudo. Tipo assim, eles tinham feito um estudo de que a pessoa, ao pagar para ver um filme que tivesse menos de 2 horas no cinema, a percepção de valor da pessoa era afetada. Ela sentia que ela estava pagando muito por um espetáculo menor. Por isso que eles tinham essa média de 2 horas e alguma coisa. Eu devo ter visto isso em algum Rapadura, se eu não me engano, PH. Se você tiver informação mais sobre isso, você traga pra nós aí, ó. Choco, imagine o estrago que comentários diretamente em filmes podem estragar as views. Vai uma manada de FDP tal qual acontece nas redes. Faz uma porrada de comentário e o cara desiste. Não, eu entendo. Mas de certo modo isso não já acontece? Quando a gente vê um review de um filme na internet, se alguém falar, esse filme não é bom, ou esse filme é ruim, isso não já acontece? Agora, claro, o meu pensamento foi um pensamento inocente. No sentido de que os comentários sobre o andamento do filme em tempo real poderiam tornar a experiência legal. Algo que você pudesse habilitar ou desabilitar, tá ligado? É como um react aqui. Por exemplo, você poderia ver o vídeo do PH aqui por conta própria, sozinho lá no canal dele, mas você de repente escolheu ver aqui, né? Porque você queria ver os meus insights, não só o meu, mas o do chat a respeito do que o PH está falando.
Mas você pode escolher não ver também, tá ligado? Então, mais ou menos por aqui, ó. É por aí, só que ao contrário. Porque como a gente tinha mais tempo, ou seja, aquilo ali realmente era maior, quando a gente tem menos tempo, parece que as coisas é que estão maiores. E não necessariamente o nosso, né, a longitude dos espaços que a gente tem pra colocar essas coisas. E aí Aqui, ó, o comentário do Lucas, que fim levou o Jurandir. Tá aí, pô, o canal Rapadura, Cinema com Rapadura. Todo dia tem vídeo, os cara faz, mano. Todo dia. eu finalizo com o quarto ponto, tá? Que é sobre uma mudança da percepção do tempo à medida que a gente envelhece. Ora, quando adultos, temos novas responsabilidades, novos afazeres, e a noção de tempo, especialmente o dedicado ao entretenimento, muda completamente. É isso aí, PH, você me desarmou, é isso aí. Realmente a nossa percepção de tempo muda. É esse o grande rolê mesmo. Não vou entrar em modelos econômicos ou sociais, capitalismo, produtividade e essas coisas. É isso aí também, PH, é isso aí também. Eu não tenho o que falar. É como diz o Paulo É o Galo. capitalismo, o bagulho é voraz, truta. Todas, né? Isso aí eu deixo pra quem for fazer react desse vídeo, Opa, mas sim com relação aos hábitos. Então, olhando para hábitos, encaixar um filme de 2 horas e meia em uma rotina adulta, cheia de responsabilidades, cheia de atribulações, pode fazer com que pareça muito mais longo do que realmente é, por de fato termos menos tempo. E isso aplica-se a outras atividades, como ler. Justamente, ó, eu lembro que Transformer foi assim, eu cansado de um dia de trabalho, mas falei, pô, quero ver o Transformer, deixei o vídeo baixando, né, no torrent da vida, aí deu play, Transformer 3, não sei o que lá que tinha dinossauro. Gente, chegou a hora que eu falei, não dá, mano, não dá, aí eu fui dormir, aí passei 2 dias, fui ver o resto e, mano, completamente esquecível. Estudar até, né? Consumir algum esporte, jogar, enfim, tem muita coisa. Dito esses 4 pontos, acho que fiz uma abrangência bem grande sobre esse assunto. Eu dou por encerrado, a não ser que venha uma contra-argumentação do que eu coloquei aqui, que eu acho super justo, tá? Façam. Mas no final das contas, a conclusão é a seguinte: os filmes não estão mais longos, nós, quem estamos, provavelmente, mais curtos. Mais cansados. Eu sei, PH, eu sei que você não falou, mas a sua alma tá só assim, ó. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. Nós estamos trabalhando tanto que nós estamos tipo assim, esse filme não acaba mais não, aí a gente olha, começou agora. Ai, que sofrimento. É isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, aqui, ó, dá uma olhada like, na Alura, conforme eu disse, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau. Baita vídeo do nosso querido PH Santos. Se inscreve no canal, aqui tem vídeo todo dia. Aqui um videozinho pra membros e obrigado.